Olá, meus irmãos e amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, comentando o texto da Palavra de Deus, da leitura bíblica diária, que hoje está em 2 Crônicas, capítulo 24 e 25, na transição, dos governos, dos reis do Reino do Sul, do Reino de Judá e Benjamim, que agora estava sob o comando de Joás. Joás começou a reinar com 7 anos. Nós temos que lembrar que Atalia, ela matou todos os que tinham possibilidade de poder ser rei, e ela mesma tomou o poder. E também nós vamos ver que a sua mãe, Zíbia, ela procurou escondê-lo, Joás, e também deu para ele ser criado por o sumo sacerdote Joiada, que também teve forte influência religiosa, espiritual, na vida de Joás, tanto que vai dizer que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Então, a gente percebe o quanto é importante ter pessoas que influenciam, que mentoriam para as coisas certas de Deus, o caminho do Senhor, a vontade do Senhor. Foi isso que Joás teve de bem-aventurança, e ele reinou muitos anos em Judá. E agora ele colocou um projeto em ação da reforma do templo de Jerusalém, e fez uma ação muito especial, que foi colocar um gasofilácio, uma caixa na frente da porta de entrada no templo, e as pessoas depositavam as ofertas ali. Assim que enchia a caixa, eles levavam para o templo e distribuíam, davam para as pessoas encarregadas da obra da reforma no templo. E assim ele fez uma reforma muito consistente, no mesmo modelo do templo que estava, mas reforçando as suas estruturas. E assim ele vinha fazendo o que era certo. Todavia, o Joiada, ele veio a falecer, viveu 130 anos, fez algo muito bom a Israel, para Deus durante o seu tempo de vida, e também ao templo do Senhor. Mas depois da morte de Joiada, então, o Joás começou a ouvir conselhos que abandonaram o templo do Senhor, e começaram a adorar a Aserá, e fazer os ídolos para se prostrar. E Deus se irou com Joás, mandou profetas, ele não deu ouvido, ameaçou matar esses profetas, e assim, inclusive, matou o profeta Zacarias no pátio do templo. Foi coisa muito terrível que ele fez. E assim também, quando aconteceu com ele, na guerra contra os assírios, ele foi ferido gravemente, esse Joás. E depois os próprios oficiais, eles conspiraram contra ele, porque ele havia também assassinado o filho de Joiada, Zacarias, e mataram na sua cama. Depois, então, um dos seus filhos, Amazias, que tinha 25 anos, começou a reinar sobre Judá. E Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Eles também tiveram atitudes muito negativas,
e ele se voltou para os deuses pagãos. Ele conquistou até mesmo, né, uma vitória sobre o Edom e pegou os deuses e trouxe e se prostrou diante desses deuses. E o profeta advertiu ele e foi ameaçado também de morte. E isso trouxe prejuízos ao reinado e veio o juízo divino sobre ele, tanto que vai dizer, né? Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Bom, depois que Amazias se afastou do Senhor, aí houve uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis e os seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Então essa é sempre a tragédia de quem se afasta do Senhor e tem um governo totalmente instável porque não tem a proteção e a bênção do Senhor. Na leitura de hoje temos Romanos 12, né, 1 a 21, e é muito lindo também porque, né, Paulo faz uma chamada aos crentes para se apresentarem, né, numa novidade de vida, que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e ofereçam, né, seus próprios corpos, né, quer dizer, se entreguem totalmente ao Senhor, né? E ele explica que faz a analogia do corpo com as operações dos dons espirituais. O nosso corpo ele tem tantas funções diferenciadas com, né, as partes, né, específicas, e assim é na igreja, né, quando os dons operam também na vida de cada cristão para a edificação da igreja. E é muito lindo porque ele traz uma lista dessas habilidades, desses dons, não é? E ele fala então, dizendo: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação, se for mestre, ensine bem, se for contribuir, faça com generosidade, se for exercer liderança, lidere com responsabilidade, né? Então, cada área, né, também saber desenvolver este dom para abençoar vidas é muito precioso. Alegrem com os que se alegrem e chorem com os que choram. Esta unidade, né, sentir, né, a dor do seu companheiro e a alegria é muito importante. Se depender de vocês, vivam em paz com todos. Bem, é muito lindo. Nós temos o Salmo 22, né, 19 a 31, quando a promessa de Deus vem sobre aqueles que temem, diz: mesmo assim, os pobres comerão e se saciarão, todos os que buscam o Senhor o louvarão e terão um coração cheio de alegria sem fim. Vale a pena realmente servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe.